de Neemias, capítulo 4, encontramos um relato fascinante sobre a oposição que os israelitas enfrentaram durante a reconstrução do Muro de Jerusalém. Este evento histórico, narrado nas Escrituras Sagradas, oferece uma rica tapeçaria de relações políticas, sociais e espirituais que moldaram as circunstâncias da época. Neemias, um servo fiel de Deus e um líder visionário, foi comissionado para liderar o projeto de reconstrução das muralhas de Jerusalém após décadas de desolação e destruição. Vamos conhecer melhor quem era esse extraordinário homem de Deus que estava à frente dessa grande obra. Neemias serviu como copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, uma posição de confiança e prestígio na corte real, em cerca de 445 a.C. Em dado momento, Neemias recebeu notícias alarmantes sobre a condição de Jerusalém e do remanescente judeu que lá residia. O estado de desolação e as muralhas derrubadas de Jerusalém causaram grande angústia em Neemias, levando-o a buscar a ajuda de Deus e a sonhar na reconstrução e restauração dessa localidade santa. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias partiu para Jerusalém com uma missão clara: liderar o esforço de reconstrução das muralhas e restaurar a cidade à sua antiga glória. Apesar das várias dificuldades e da oposição enfrentada, Neemias demonstrou capacidade e liderança excepcionais, combinadas com uma profunda fé em Deus. Além de liderar a reconstrução física das muralhas, Neemias também desempenhou um papel muito importante na restauração espiritual do povo de Israel. Ele promoveu a observância da lei de Moisés e a renovação do compromisso do povo com Deus. Neemias é admirado na história por sua coragem, determinação e liderança visionária. Sua vida serve como um exemplo inspirador de como um indivíduo comprometido com Deus e com a causa de seu povo pode superar obstáculos e realizar grandes feitos em prol da restauração e renovação. Apesar das boas intenções e do fervor espiritual de Neemias e de seu povo, eles não estavam imunes à oposição e à perseguição. O capítulo 4 da obra nos apresenta uma série de desafios enfrentados pelos construtores do muro, destacando a hostilidade e as artimanhas daqueles que se opunham à restauração da cidade. A oposição manifestou-se de várias formas, refletindo tanto as preocupações políticas quanto as ameaças físicas enfrentadas pelo povo de Jerusalém. Os versículos iniciais descrevem o escárnio e a zombaria dos inimigos de Neemias, que ridicularizavam os esforços dos construtores, questionando sua capacidade de realizar uma obra monumental. Esta forma de oposição, embora verbal, tinha o potencial de minar a moral e a determinação daqueles envolvidos na construção. Além das palavras de desdém, Neemias e seu povo também enfrentaram ameaças físicas e conspirações para frustrar seus esforços. Os versículos 8 e 9 registram a conspiração dos inimigos para atacar Jerusalém e semear o medo entre os construtores. Esta ameaça iminente exigiu uma resposta rápida e estratégica por parte de Neemias e seus seguidores, que intensificaram suas medidas de defesa enquanto continuavam o trabalho de reconstrução. O ponto central da oposição à reconstrução do muro estava a resistência dos povos vizinhos de Jerusalém, que viam a restauração da cidade como uma ameaça à sua própria influência e poder. Os versículos 10 e 11 mencionam os povos de Samaria, Amon, Arabá e os habitantes de Asdod, todos eles unidos em sua determinação de deter o progresso da obra. Suas intenções hostis representavam um desafio considerável para Neemias e sua equipe, que precisavam permanecer vigilantes e perseverantes diante das ameaças externas. Diante desses desafios, Neemias não se rendeu ao desespero, nem recuou diante da oposição. Em vez disso,
ele liderou seu povo com coragem e sabedoria, confiando em Deus e tomando medidas práticas para proteger e fortalecer seu projeto de reconstrução. Os versos 13 a 23 descrevem as estratégias defensivas adotadas por Neemias, que organizou os obreiros em unidades armadas e incentivou-os a permanecer vigilantes, tanto de dia quanto de noite. A resposta de Neemias à oposição oferece lições de liderança e fé para os crentes da atualidade. Ele nos mostra a importância de enfrentar os desafios com determinação e confiança, enquanto buscamos a orientação e a proteção de Deus em todas as nossas empreitadas. A história de Neemias também nos ensina sobre a necessidade de permanecer firmes diante da oposição, mantendo nossa visão e compromisso, mesmo quando confrontados com adversidades. A oposição à reconstrução do muro em Neemias capítulo 4 é um testemunho poderoso da batalha espiritual que enfrentamos ao buscar realizar a obra de Deus em nossas vidas. Assim como Neemias e seu povo perseveraram diante da oposição, podemos encontrar inspiração e força para enfrentar os desafios que encontramos em nosso próprio caminho, confiando na promessa da presença e do poder de Deus. O comportamento de Neemias ao desenvolver estratégias de defesa diante da forte oposição que enfrentava revela sua habilidade como líder pragmático e sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Neemias demonstrou uma compreensão realista dos fatos que enfrentava. Em vez de ignorar a oposição ou confiar apenas na oração, ele adotou uma abordagem equilibrada, combinando ação prática com fé. Ele reconheceu a necessidade de medidas defensivas concretas para proteger sua equipe e o progresso da obra. É importante salientar que Neemias não ficou estático diante da oposição, mas foi capaz de se adaptar às circunstâncias em constante mudança. Ele avaliou continuamente a situação e ajustou suas estratégias de defesa conforme necessário para lidar com novas ameaças e desafios. Em vez de reagir passivamente à oposição, Neemias assumiu uma postura proativa, antecipando possíveis ameaças e tomando medidas preventivas para mitigar os riscos. Sua liderança visionária inspirou confiança em sua equipe e fortaleceu sua determinação. Embora Neemias tenha adotado medidas práticas de defesa, sua confiança fundamental estava edificada em Deus. Ele tinha total convicção que a verdadeira segurança e proteção vinham de Deus e colocou sua fé na intervenção do Criador para enfrentar os desafios que estavam diante. Apesar da oposição e das ameaças, Neemias permaneceu determinado e persistente em sua missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não permitiu que as dificuldades o desviassem de seu objetivo, mas continuou empenhado com coragem e resolução, certo de que era necessário avançar sempre, retroceder jamais. As atitudes de Neemias ao desenvolver estratégias de defesa refletem sua sabedoria, adaptabilidade, liderança proativa, fé em Deus e coragem. Sua história oferece valiosas lições sobre como enfrentar ameaças e risco, combinando fé com ação prática para alcançar os objetivos. O exemplo de Neemias nos ensina, acima de tudo, a não subestimar nossos inimigos e a estar preparados para enfrentar ameaças com sabedoria e determinação. Subestimar os adversários pode levar a uma falta de preparação adequada e deixar-nos vulneráveis às suas estratégias e ataques. Neemias reconheceu a seriedade da oposição que enfrentava e agiu com prudência ao desenvolver estratégias defensivas para proteger sua equipe e o progresso da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Essa abordagem nos lembra da importância de avaliar cuidadosamente as situações, estar firme das capacidades e intenções dos adversários e adotar medidas preventivas para enfrentar os desafios com sucesso. Meus amados irmãos e caros ouvintes, assim como Neemias enfrentou oposição ao reconstruir as muralhas de Jerusalém, os cristãos também podem encontrar resistência ao buscar viver sua fé e seguir os princípios de Cristo em um mundo muitas vezes hostil. Esta realidade reflete a batalha espiritual em que estamos envolvidos, onde forças adversas tentam deter nosso progresso espiritual e minar nossa determinação em seguir a vontade de Deus. Ao enfrentar essa oposição, os cristãos precisam adotar
uma postura semelhante à de Neemias. Não podemos subestimar os desafios que enfrentamos, nem ignorar a realidade das forças espirituais que se opõem a nós. Assim como Neemias desenvolveu estratégias de defesa para proteger o teu povo, os teus obreiros e o progresso da reconstrução, nós também devemos estar preparados para batalhar a oposição espiritual. Isso implica estar vigilantes em relação às influências negativas ao nosso redor, como a tentação, a falsidade e a perseguição. Devemos estar atentos aos ataques do inimigo e proteger nossa fé por meio da oração, do estudo da palavra de Deus e do fortalecimento da comunhão com os nossos irmãos de fé. Assim como Neemias confiou na proteção de Deus enquanto desenvolvia suas estratégias de defesa, também devemos confiar na promessa do Criador que está conosco em todas as circunstâncias da vida. Neemias permaneceu determinado em sua missão apesar da oposição. Os servos de Jesus também devem perseverar em sua fé e compromisso com Cristo, mesmo quando confrontados e desafiados e dificuldades. Devemos lembrar que nossa verdadeira segurança e vitória vem de Deus, e Ele nos capacitará a superar qualquer obstáculo que venhamos a enfrentar. Em síntese, a história de Neemias nos lembra da necessidade de enfrentar a oposição espiritual com coragem, sabedoria e fé. Ao adotarmos uma abordagem semelhante à de Neemias em nossa peregrinação rumo aos céus, podemos superar as lutas e resistir às investidas do inimigo, alcançando assim a vitória e a realização da vontade de Deus em nossas vidas, sabedores da necessidade de avançar sempre, retroceder jamais. Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.